Fala galera, eu sou Jane Bellini e venho contar mais uma história. Gente, eu sei que eu andei sumida, mas como forma de compensação, prometo trazer muita história boa para vocês. Vou procurar soltar vídeos diários, então se eu falhar vocês podem vir me cobrar, combinado? Gente, sem muita enrolação, eu vou direto para a história de hoje, que vai ser um pouquinho longa. Eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Então, vamos para mais uma história. Oi, Jane, meu nome é Raquel e a história que vou te contar é longa, então peço paciência. Hoje tenho 37 anos. E isso faz parte da minha vida desde os 24, que foi quando eu conheci Ricardo, meu falecido marido. Conheci Ricardo no meu local de trabalho. Na época, eu era balconista na padaria onde trabalho até hoje. E Ricardo era um freguês diário. E entre um pãozinho e outro, a amizade surgiu. E da amizade para o convite para sair foi um pulo. E o resto vocês já podem deduzir. Eu namoro. Ricardo era único, engraçado, carinhoso, companheiro, responsável, típico homem de família, como o pessoal mais velho diz. Ricardo não conseguia ver ninguém triste ou desanimado sem fazer algo para alegar a pessoa. Mas nem tudo era perfeito em Ricardo. Assim como todo ser vivente, Ricardo tinha seu demônio particular, os ciúmes. E esse ciúmes não era presente em nossa relação. Ricardo nunca foi controlador, nem explosivo, nem nada do tipo. Ele era bem tranquilo, na verdade. Mas tudo isso mudou depois de um diagnóstico. Nosso sonho era ter um filho nosso e começamos a tentar logo após o casamento. Mas depois de muitas tentativas fracassadas, procuramos ajuda médica. E depois de vários exames, o diagnóstico chegou: infertilidade por parte de Ricardo. E foi depois disso que Ricardo se transformou. O marido antes companheiro, alegre, carinhoso, tranquilo, se tornou explosivo, possessivo, irritadiço e extremamente ciumento. Tudo era motivo para acusações de traição, desde uma demora a chegar do trabalho a um banho mais demorado. Esses eram seguidos das seguintes palavras: demorou por quê? Estava com outro, né? Um que possa fazer um filho em você? Ou, banho demorado esse seu. Estava falando com o futuro pai dos seus filhos escondida no banheiro, é? Por mais explicações que eu lhe desse, por mais que eu afirmasse meu amor por ele e lhe garantisse que a sua infertilidade não era impedimento para a nossa felicidade, Ricardo não acreditava. Ele se enfurecia mais a cada dia. Nossa vida, que era só de amor e flores, virou um grande inferno. Por mais que ele tivesse mudado radicalmente, nada me preparou para aquela noite. Eu estava chegando em casa e encontrei com um dos meus vizinhos, que estava com seu filho pequeno, e começamos a conversar trivialidades do dia a dia. Estávamos rindo do filho dele quando Ricardo chegou. Ele desceu do carro furioso e já partiu para cima do vizinho. Não vou relatar a briga detalhadamente, mas socos e chutes foram dados, gritos e choro meu e da criança foram ouvidos. Ricardo só parou quando, na tentativa de separar a briga, eu acabei recebendo um soco dele, que ao me ver sangrando, retomou sua consciência e sua expressão, que era de puro ódio, transformou-se em horror. Sem dizer nada, ele pegou o carro e saiu dirigindo igual a um louco. Ficamos, o vizinho e eu, tentando entender tudo o que tinha acontecido.
Depois dos ânimos acalmados, fui para casa esperar Ricardo voltar. Mas horas se passaram e nada dele aparecer, até que recebi um telefonema da polícia, que acabou com meu mundo. Meu marido tinha sofrido um acidente fatal, e foi depois disso que o sobrenatural começou em minha vida. O que vou contar agora vai depender só de vocês, acreditar ou não. Meu período de luto foi difícil, mas depois de um bom tempo consegui retomar o controle de minha vida. Depois de mais de 2 anos, eu morava em outra casa e subira de cargo na padaria. Tinha conhecido Jorge e me permitir amar de novo. Com pouco tempo, meu relacionamento com Jorge me relacionando com Jorge, engravidei. Não foi planejado, foi descuido mesmo. Jorge veio morar comigo. Ele é um bom homem e um excelente companheiro. Com pouco tempo de Jorge e eu morando juntos, comecei a me sentir indisposta e a ver vultos pela casa. Os vultos eu julgava ser ilusão de ótica e a indisposição eu julgava ser da gravidez. Mas com o tempo, os vultos foram ficando mais distintos. Passei a ouvir a voz de Ricardo me chamando pela casa. Cheguei ao ponto que, ao olhar para Jorge, eu via Ricardo em seu lugar. Eu comecei a enlouquecer. Um dia, Jorge estava no trabalho, eu estava sozinha em casa. E ao entrar na sala, vi Ricardo nitidamente. Eu estaquei. Em seus olhos, eu via puro ódio enquanto ele falava. Você me traiu. Esse filho maldito não vai nascer. E ele desapareceu. E eu desmaiei. Acordei sendo socorrida por Jorge, que não acreditou no que lhe contei. Depois desse dia, fui ficando mais indisposta. Já quase não saía da cama, não comia, só dormia. Sentia um sono sem fim. E por mais que eu dormisse, nunca me sentia descansada. Eu piorava a cada dia, até que recebi a visita dos meus patrões. Assim que eles me viram, tão debilitada, eles se entreolharam. Depois de muita conversa, minha patroa perguntou se autorizávamos que ela trouxesse um grupo de oração de um centro kardecista que ela e meu patrão frequentavam. Jorge aceitou na hora. Eu não pude recusar. A visita ficou marcada para uma sexta-feira. Quando chegaram, vi que eram meus patrões, junto com mais 5 pessoas, todas vestidas de roupa clara. Eles leram um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e fizeram uma das preces mais lindas que eu já ouvi na vida. Um senhor deu passes em Jorge e depois veio dar passes em mim. Enquanto eu tomava o passe, comecei a me sentir muito mal. A sensação que eu tinha era de morte. Aquele senhor parou o passe e começou a falar. Aqui vou relatar conforme me lembro. Meu irmão, o que você faz aqui? Por que persegue essa irmã, que só tem o sentimento de amor por você? Você causou seu próprio desencarne, por sua própria imprudência. Por que se revolta? Você precisa acertar a ajuda oferecida, reconhecer que não pertence mais a esse plano e aceitar que os que aqui ficaram têm todo o direito de seguir com suas vidas. Por que você quer atrapalhá-los? Por que ter ódio de um ser inocente que nem veio à vida ainda? Eu chorava. Sem mesmo aquele senhor falar nomes, eu sabia que ele falava com Ricardo. Tomada de enorme emoção, eu falei: Ricardo, você sabe o quanto te amei e quanto sofri quando você partiu. Peço perdão por não ter podido te ajudar,
mas nossas vidas devem seguir separadas agora. E em meu coração carregarei todos os bons momentos até o fim da nossa vida. Um silêncio se seguiu. Depois o Senhor prosseguiu com o passe. Quando terminou, me senti muito bem. Toda a indisposição acabou, assim como a angústia e o cansaço. Foi explicado que o espírito de Ricardo estava como que preso em minha casa. Ele, por não acertar sua morte, não aceitar principalmente minha gravidez, estava colado a mim, sugando toda a minha energia vital. Várias visitas ao centro foram necessárias para a limpeza completa, tanto minha quanto de minha casa, mas com perseverança conseguimos. Hoje, sigo casada com Jorge. Nossa filha tem 3 anos e é uma menina linda, esperta e feliz. O espírito de Ricardo ainda não aceita sua morte e às vezes aparece aqui em casa, mas nossos amigos do centro sempre nos ajudam quando isso acontece. Estamos frequentando o centro e estudando a doutrina. Nossa vida é abençoada, apesar dos problemas comuns do dia a dia. Seguimos muito bem. E foi assim que entrei no mundo do espiritismo. E quanto mais estudo a doutrina, mais certeza tenho da misericórdia divina. Rezo que Deus permita que os espíritos de luz ajudem Ricardo. E a Ricardo, peço que aceite sua atual condição e receba a ajuda oferecida. Eu o amo como a um irmão, e nossa convivência como casal foi de amor e aprendizado, e agradeço muito a isso. E é isso por enquanto, Jane. Que os espíritos de luz protejam e oriente a todos com a permissão de Deus. Bem, gente, eu disse que a história era um pouco longa, né? Eu li exatamente como ela relatou. Eu até peço desculpas que teve umas horas que eu dei uma travada. E o que dizer dessa história? Eu vi essa história, eu lembrei de um livro que chama Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto. É um livro muito bom, eu recomendo. Eu até tenho ele aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre ele. Assim, eu acho que o pessoal até pode me crucificar ou me cancelar, como dizem, né? Antes a gente falava crucificar, hoje fala cancelar, né? Por mais que a gente procure entender, eu enxergo um pouco de egoísmo, né? Eu sei que a insegurança faz muita coisa. Ele ficou, pelo que eu entendi aqui, ele ficou muito... Como é que eu vou explicar? Ele não aceitou o fato de ser infértil. Eles queriam muito um filho. Ele, pelo que eu percebi, sabia que era o sonho dela e ficou, já que eu não posso fazer um filho nela, ela vai procurar outros. E aquele sentimento de posse e a cabeça vai misturando sentimentos, ele fez o que fez. Acabou desencarnando. Não é deixado aqui específico se realmente foi um acidente ou não, porque a gente não tem como saber. Espero que tenha sido. E o espírito dele tá preso, tipo assim, ela é minha e não pode ser de mais ninguém. É assim que eu encaro. E isso é uma coisa triste, porque a pessoa é tão egoísta em seus sentimentos. Uma pessoa boa, cheia de qualidades, como ela relata que ele era, ficar egoísta ao ponto de não querer ver a pessoa feliz e de pegar raiva até de um serzinho que estava crescendo ali na barriga dela, né? O que eu posso te dizer, Raquel? Lembrando, todos os nomes são fictícios. Ela colocou o nome dela, só que eu mudei tudo, tá? Não é Raquel e Ricardo, tenho ciência disso, né? Vai que tem uma Raquel e Ricardo casada aí, acha que é eles, né? E nenhum Jorge, né? O que eu peço é que você continue frequentando o centro espírita para poder ter o fortalecimento da sua casa, da sua família, do seu lar. E que vocês consigam, e que Ricardo, o espírito de Ricardo, consiga a libertação, consiga se libertar para poder seguir na sua evolução, né? Lembrando, essa história veio até mim pelo Instagram,
né? Eu vou fazer, desculpa, eu vou fazer um e-mail para poder vocês mandarem mais histórias, que pelo Instagram fica difícil para eu ler, porque eu preciso de 2 celulares. Mas eu adorei e eu quero que vocês continuem mandando. Essa foi a história de hoje e eu encontro vocês amanhã aqui no canal, no mesmo horário, se possível, para mais uma história. Fui, gente!